Muito boa noite. Estamos aqui. O plenário hoje aprovou 3 projetos importantes. Dentre eles, o projeto que permite o pagamento por serviços ambientais. É um projeto que permite pagamentos a agricultores, também a produtores rurais, a agricultores familiares, para quem ajudar na preservação de matas nativas e também das suas propriedades, para que o desmatamento e as queimadas sejam evitadas, principalmente nessa época em que estamos combatendo queimadas e desmatamentos na região amazônica. Aqui ao meu lado está o deputado Arnaldo Jardim, que foi o relator dessa proposta aqui em plenário, ajudou a trabalhar, a fazer um consenso, a realizar um acordo para que esse projeto fosse aprovado rapidamente, seguindo então para a votação em plenário, no plenário do Senado agora, para que a proposta dê seguimento aqui na tramitação no Congresso Nacional. Deputado Arnaldo Jardim, como foi a costura desse acordo aqui para a votação mais rápida? Antes foi aprovado um requerimento de urgência, né, para que o projeto já entrasse na pauta aqui da Câmara. Como foi esse acordo? Olha, foi muito positivo hoje, isso significa um sinal para o futuro. Nós substituímos aquilo que era uma disputa permanente entre agricultura e meio ambiente, entre preservação e produção, para podermos estabelecer uma convergência. A partir da semana passada, o deputado Rodrigo Maia propôs que se reunisse as duas frentes, agricultura e ambientalista, e as coisas começaram a fluir. Trabalhei um texto, fomos chegando a pontos consensuais e hoje nós conseguimos praticamente por unanimidade aprovar o pagamento por serviços ambientais. Se você me permite, 3 observações ligeiras para que todos que estão nos assistindo pela TV Câmara possam bem compreender isso. Primeiro, isso não é só para o agro. Isso vale também para cidades. Quando alguém faz um serviço ambiental, por exemplo, que evita que o lançamento de esgoto aconteça ou que os resíduos fiquem jogados na rua, isso pode caracterizar um benefício ambiental, um serviço ambiental e ser retribuído pelo pagamento por serviços ambientais. Então vale para a zona urbana e vale para a zona rural. O que é isso? Estimular boas práticas. Hoje nós temos regras no Brasil. Uma regra, por exemplo, que determina que parte da propriedade rural seja preservada, para ter lá uma reserva legal. Aquilo que a lei estabelece não vai ser pago por isso. O que vai ser pago é aquilo que se faz a mais. Por exemplo, numa determinada propriedade há uma obrigação. Se ele caminha além disso e ajuda com um programa específico de solo, ajuda para manter a biodiversidade, isso aí é reconhecido. Esse é o diferencial. Significam recursos públicos, mas significa também mobilizar recursos privados para que, investindo em ONGs, fortalecendo essas iniciativas ambientais, nós possamos ter mais gente comprometida com isso. Finalmente, a terceira observação é o seguinte: a nossa legislação ela é muito punitiva. Ela estabelece regras, ela estabelece sanções e essa começa a induzir bons comportamentos, começa a premiar as boas práticas. Portanto, uma inversão positiva nesse tempo de muita celeuma, queimada da Amazônia, como você diz, nós mostramos que se pode conviver agricultura e meio ambiente e essa votação de hoje foi um exemplo nesse sentido. O pagamento também não é só feito só com dinheiro, né? Não é feito, vai ser criado um fundo, essa lei prevê a criação de um fundo para receber recursos, tanto de doações quanto de recursos orçamentários, dos royalties de petróleo, de minérios, mas também o pagamento a essas benfeitorias não vai ser apenas com dinheiro. Há incentivos fiscais? Explica para a gente um pouquinho. Muito bom isso, parabéns, hein? Você estudou bem. Isso mesmo, não é só o dinheiro. As outras formas são, por exemplo, serviços que podem ser prestados. Uma determinada comunidade que cuida ali daquele espaço, produz um bem, preserva o solo, colabora para a manutenção de recursos hídricos, você pode ter outras formas de compensação, programas sociais que você faça. Há muitas empresas, fabricantes, grandes fabricantes de refrigerantes, que extraem água para poder produzir o refrigerante e que dizem o seguinte, que vão cuidar, apoiar iniciativas para manter mananciais, para desassorear cursos d'água, produzir água. E esse trabalho pode ser remunerado não sob a forma de dinheiro ali da comunidade, pode ser alguma assistência que se dá, algum apoio que se dá, algum estudo técnico que é feito, algum nível de compensação. O projeto contempla, portanto, pagamentos sob diferentes formas,
pagamentos com alguns usando recursos públicos e muito estimulando também que haja uma parceria entre privados, reconhecendo essas iniciativas, valorizando, deixar de ser normas punitivas para passar a ser normas estimuladoras de um outro comportamento. Para concluirmos, nesta quarta a Câmara vai realizar uma comissão geral, um debate aqui em plenário, inclusive com a previsão da presença do ministro do Meio Ambiente. O senhor tem alguma expectativa para esse debate, de se propor alguma solução para esses problemas ambientais que o Brasil enfrenta? Olha, primeiro dizer que esse não será o único debate. Nós vamos fazer em seguida, dia 9, outro sobre licenciamento ambiental e depois dia 16, um sobre agroquímicos. São 3 comissões gerais. Quando a casa para, vocês acompanham pela TV Câmara e todos debatem um tema. Primeira questão, nós queremos mudar o espírito. Espero que isso prevaleça amanhã. Muitas vezes essas comissões gerais acabam sendo um momento em que as pessoas expressam suas posições políticas. Uns a favor do governo, outros contrário, um com a sua ideologia mais para cá, mais para lá, e fica um debate caloroso. Nós não queremos cancelar as convicções, não. Nem descaracterizar as polêmicas, mas nós estamos querendo, com essas comissões gerais, que foram acordadas sob a batuta do presidente Rodrigo Maia, que teve um papel muito importante nisso, ver se nós fazemos um debate de maior qualidade. Não um debate que seja de adjetivos, de xingamentos, mas fazer. Então ficou combinado de nós trazermos cientistas amanhã, para ver com profundidade o que está acontecendo. Tem queimadas? Quantas? Tá certo? Essas queimadas têm que causa, que tipo de alternativas são possíveis de se fazer. E depois a discussão do licenciamento ambiental também. Então o combinado, esse espírito de convergência, é não fazer desses encontros, dessas comissões gerais, um momento só de polêmica política. Cada um faça a sua, tenha as suas convicções, repito mais uma vez, respeitamos a todos, mas queremos que o interesse público prevaleça e um debate conteúdo. Um debate científico seja feito sobre questões tão estruturais, para que isso não seja só para amanhã para o governo, mas que seja uma coisa permanente que cuide do futuro do nosso país. Muito obrigada, deputado Arnaldo Jardim, pela contribuição aqui, pelas explicações. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. E, entre outros projetos que foram aprovados aqui em plenário também, há o que regulamenta a remuneração recebida por funcionários dos partidos políticos. Também trata sobre o registro de candidatos e de partidos, entre outros assuntos. Esse projeto foi aprovado, o texto principal aqui em plenário, foi o último a ser aprovado, e os destaques vão ser analisados nesta quarta-feira. O relator foi o deputado Wilson Santiago, que também apresentou um substitutivo aqui em plenário para esta votação desta terça-feira. Ele está aqui ao meu lado para explicar os detalhes. Havia alguns entraves ainda, mas ele acatou algumas emendas, rejeitou outras, tudo para tentar construir um acordo para a votação desse texto aqui em plenário. Boa noite, deputado Wilson Santiago, como vai? O senhor conseguiu fazer um acordo para a votação aqui hoje, né? Você pode me explicar os principais pontos do projeto? Perfeitamente. Nós construímos um acordo, já que é um projeto polêmico, projeto esse apresentado em 2018, mas de essencial importância, porque trata da vida dos partidos políticos e trata também das eleições. Por esta razão, nós teríamos a obrigação de construir um entendimento com todos os partidos políticos para que ele facilitasse a votação e construísse um substitutivo que representasse o pensamento, se não da totalidade, mas de quase a unanimidade dos integrantes desta casa. Os partidos, como todos sabem, precisam sim de disciplinamento e nós temos que, nos anos que antecedem as eleições, preparar os partidos políticos para deixá-los habilitados a enfrentar as eleições do ano subsequente. Então, muitas emendas foram apresentadas, essas emendas precisavam sim ser analisadas, aquelas que foram necessárias e justificável que se aproveitasse, nós aproveitamos, e algumas poucas que não foram acatadas porque elas já em parte ou então por conflitos já existentes na própria lei, parte daquilo que estava proposto já estavam atendidos no próprio substitutivo. Por esta razão é que o projeto teve uma votação
uma maioria significativa, apesar de tratar-se de um projeto polêmico, aonde muitos dos integrantes que votaram contra trataram de um ponto que, na verdade, ele não é o principal do próprio projeto, até porque não se trata de valor de financiamento eleitoral, já que financiamento eleitoral é tratado lá na Comissão de Orçamento, objeto de uma lei já criada desde 2017. E foi permitido também na própria lei que aqueles partidos políticos que não interessavam, o que não fazia jus àquele financiamento público, ele também comunicasse à Justiça Eleitoral, abdicasse do seu direito, e por esta razão esses recursos não seriam destinados a esse ou a estes partidos políticos. Então foram os pontos que mais houveram algumas divergências mínimas, mas no geral o projeto foi consensual, com quase a unanimidade dos partidos, e por esta razão que ficou para se votar amanhã somente, agora na próxima quarta-feira, somente alguns destaques que de fato não foi possível votar hoje em decorrência do tempo e da sessão que já estava muito alongada. Essa é a grande verdade. É que o texto trata de pontos sensíveis, como o fundo eleitoral, trata de verbas de dinheiro público, e esse uso desse dinheiro público sendo destinado para despesas partidárias, como construção de sedes, uso em campanhas eleitorais, e essa possibilidade que o senhor levantou agora sobre o pagamento a devolução de partidos que não queiram receber esse fundo, e a destinação desse recurso, ele não pode ser destinado para outro uso, né? Ele tem que ser redistribuído entre os próprios partidos que fazem uso desse fundo eleitoral. Há a possibilidade de se modificar isso pelos destaques? Perfeitamente. Tudo aqui é fácil, tudo aqui é possível quando se constrói o entendimento. Então, o que nós buscamos durante toda essa votação, já que esse projeto vem se alongando desde 2018, quando foi apresentado, porque existia por parte dos partidos políticos outros pontos que são essenciais, como, por exemplo, a aquisição de sedes, ou seja, de sedes próprias, ou seja, partidos pagam volumosos recursos, partidos existentes nesta casa, com até mais de 70 anos de existência, pagando aluguéis caros, podendo construir suas próprias sedes com aqueles recursos que pagavam até o próprio aluguel, ou então abater no decorrer dos futuros anos. Então isso foi um dos pontos que de fato foi um consenso, ou seja, proposto pela maioria dos partidos políticos. E eu, como relator, eu não quis e não poderia nunca construir um relatório que não fosse por sugestões dos partidos, já que se tratava de uma lei de partido político. E por isso é que construímos, sim, essas sugestões, como permissão de pagamento de advogados, como permissão de pagamento de contador para as campanhas eleitorais, com limites estabelecidos, até alguns limites dentro da realidade. Nós não podemos permitir ou deixar de reconhecer que que R$5.000, como é um recurso, o limite que é dado pela lei anterior das eleições de 2016, nas eleições de 4 anos atrás, para um vereador no interior, custeasse os honorários advocatícios de um recurso desse para o Tribunal Regional Eleitoral, dos respectivos estados, e também para o próprio TSE aqui em Brasília. São insuficientes. Então, permitiria que fosse custeados isso com dinheiro de Caixa 2, essa é a grande verdade, dinheiro não contabilizados. Por esta razão, nós flexibilizamos para que tivesse um valor que, na verdade, fosse custeado pelo partido, se interessar ao partido. Se não interessar, lógico, não será custeado, dentro de um limite mínimo que será posteriormente estabelecido. Foram pontos estes que buscamos na maioria deles o consenso, já que, repito, representa sim um projeto de interesse dos partidos políticos, e não do relator. O relator apenas está cumprindo uma missão, já que as sugestões apresentadas, tanto consensuais
processuais, como através de emendas e também de destaques, foram aquelas citadas por todas, lidas por todos, ao conhecimento de todos, alguns poucos pontos de destaque que ficou para ser votado amanhã. Se será aprovado, não sei. Mas eu acredito que o bom senso prevalece e com isso teremos condições de concretizar esse projeto, já que somos conscientes que a democracia precisa sim ser reconhecida. Nós sabemos e somos conscientes que não existe financiamentos de empresas, como foi dito aqui, empresa que banca candidatos, lógico que quer uma contrapartida em relação a isso. Então é preferível que todos sejam tratados da mesma forma, com financiamentos partidários dentro das condições sim estabelecidas pela própria lei, com total transparência, com total conhecimento público, com fiscalização da população, do Ministério Público e dos entes envolvidos nas próprias eleições, para que tenhamos eleições limpas e com isso o eleitor votando conscientemente e escolhendo aqueles que de fato merecem representá-lo nas casas legislativas, também nas prefeituras, enfim, em qualquer um dos pontos, em qualquer um dos mandatos eleitos pelo povo espalhados por todo o território nacional. Muito obrigada, boa noite, deputado Wilson Santiago, e até amanhã na votação dos destaques. Obrigado a todos. Foram esses projetos aprovados aqui na sessão desta terça-feira. O último projeto, na verdade, o primeiro projeto, ele precisava destrancar a pauta da Câmara para a votação desses demais projetos aqui em plenário. Foi a conclusão do projeto 2999, que é o projeto que obriga o Executivo a transferir para o Judiciário a antecipação dos pagamentos dos peritos do INSS. Esse projeto havia sido iniciada a discussão na semana passada, por falta de acordo ficou para esta semana, e então o plenário concluiu a votação desse projeto dos peritos do INSS. O texto segue para a sanção. Aqui em plenário se retomou parte do teor original aprovado pelas comissões aqui da Câmara. O relator rejeitou algumas mudanças feitas pelos senadores, que criava, por exemplo, uma nova estrutura dentro da carreira dos peritos do INSS. Com isso, então, o texto segue para a sanção. O projeto dos pagamentos de serviços ambientais vai para a análise do Senado e amanhã e nesta quarta-feira, então, os destaques desse projeto dos pagamentos de funcionários de partidos políticos, dessas alterações na lei eleitoral, que será alvo de destaque nessa votação desta quarta-feira. Você acompanha agora a programação da TV e da Rádio Câmara.